É triste nós não podemos estar no mesmo espaço físico, mas todos nós estamos unidos em Cristo Jesus como a sua igreja, viva e triunfante. Essa programação vai ser um pouquinho diferente. Sábado retrasado nós já tivemos o nosso culto, então essa programação vai ser uma espécie de bate-papo. Logo mais a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas e nós vamos responder as perguntas que vocês enviaram para a gente pelo WhatsApp. Mas antes, eu gostaria de fazer uma curta reflexão com vocês. O nosso coração não precisa ficar angustiado, aflito e abatido com esse momento que nós estamos vivendo, porque nós cremos que Deus é soberano. Deus controla, sustenta e dirige todas as coisas. Deus, com a sua soberania, ele controla desde os astros siderais, dos planetas, das galáxias, até o menor cisco de poeira que tem no nosso quarto. Nós cremos que Deus é onipotente, ele é todo-poderoso, ele é o criador dos céus e da terra, ele trouxe a existência de todas as coisas do nada, pelo poder de sua palavra. E o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. E nós podemos obedecer esse mandamento, porque nós sabemos que Deus cuida dos seus filhos e nós conhecemos o caráter de Deus. Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente justo e Deus é infinitamente sábio. Portanto, Ele sabe os rumos que a história precisa tomar. Ele sabe qual é o melhor caminho para a minha e para a sua vida. Nós não entendemos os momentos, as dificuldades que a vida nos impõe. Nós não entendemos e não gostamos de passar pelas tribulações da vida, mas nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ficamos doentes, quando é algo mais sério se tratando da nossa saúde, nós não gostamos de ir ao médico, não gostamos de tomar um medicamento, não gostamos de tomar um xarope amargo por semanas. Mas mesmo assim, nós obedecemos às recomendações médicas porque sabemos que é o melhor para o nosso corpo. Assim também acontece com os problemas, com as tribulações da vida. Nós não entendemos e não gostamos de passar por elas, mas mesmo assim, nós sabemos que Deus está no controle e que se nós buscarmos a Ele, confiarmos somente nele nesses momentos difíceis, grandes lições, preciosas lições vão ser ensinadas a nós pelo próprio Deus. A nossa essência, ela é complicada, você sabe, ela é corrompida. O nosso caráter, ele é difícil de ser moldado, ele é como ferro. E às vezes as dificuldades, as tribulações da vida têm que vir e aquecer para que nós nos tornemos mais maleáveis, mais moldáveis. E assim Deus nos conforme à semelhança de Cristo Jesus. Hoje, em especial, eu quero fazer 3 reflexões que esse momento pode nos ensinar, principalmente para nós como juventude. Primeira coisa, somos iguais e temos o mesmo destino. 1 Timóteo 1, capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Não existe uma classe especial de seres humanos. Todos nós, sem exceção, somos iguais. O coronavírus, assim como a morte, não faz acepção de pessoas. A morte é uma realidade universal para todas as pessoas. E você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar na sua morte? Já parou para pensar que amanhã, talvez, você não esteja mais entre nós? Grandes atores de Hollywood, como Tom Hanks e Idris Elba, foram infectados pela doença. 2 atletas de um grande time de futebol, a Juventus, um time italiano, o zagueiro Rugani e o atacante Paulo Dybala foram infectados pela doença. Charlotte Lawrence, a famosa cantora internacional de 19 anos, está infectada com a doença. Ativistas sociais, astros da NBA e de todos os segmentos, de todas as categorias da sociedade, foram infectados por essa doença. O CEO da Universal Music, Lucian Grainge, foi infectado pela doença. E Boris Johnson, o premier britânico, também foi infectado por essa doença. E o que essa relação de nomes nos ensina?
nos ensina algo muito sério, que nós temos esquecido. Somos todos iguais, e todos, sem exceção, estão sujeitos às mesmas fraquezas. Líderes políticos, empresários, advogados, diaristas, balconistas, taxistas e qualquer outra profissão, todos são iguais. Infelizmente, a nossa sociedade tem a triste mania de caracterizar, avaliar, dar o valor para uma pessoa de acordo com o conhecimento que ela tem, de acordo com as suas posses, com as roupas que ela usa, com o carro que ela possui, de acordo com coisas materiais, coisas visíveis. E esse vírus, esse momento, está nos mostrando que todos nós somos iguais. O país, o continente que mais está sendo afetado por essa doença é a Europa. E a Europa, para todo mundo, é o símbolo de desenvolvimento. É o símbolo de desenvolvimento educacional. Tem cidades, grandes cidades totalmente conectadas, interligadas, com grandes linhas ferroviárias e linhas de metrô. A Europa é o símbolo do poder aquisitivo, da capacidade econômica. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas que têm plano de saúde estão ficando sem leitos, porque todos nós somos iguais. E esse momento está trazendo um pouco de razão para a nossa sociedade. Está nos lembrando dessa grande realidade, que nós somos iguais perante Deus. No terreno que todos nós precisamos estar, que é aos pés da cruz, não existe altos e baixos. O terreno é plano. E eu e você precisamos igualmente da graça de Deus para suportar esses dias difíceis. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você pensasse e refletisse sobre isso. Não há por que nós termos qualquer tipo de olhar de superioridade em relação ao próximo. Não há por que nós avaliarmos o valor de uma pessoa pela sua profissão, pelos seus bens materiais. Não calcule o valor de uma pessoa por coisas visíveis, coisas tão fúteis. Preste atenção, você e eu, todos, estão sujeitos às mesmas fraquezas. Todos nascemos pecadores, distantes de Deus, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. E todos nós temos os mesmos destinos. Segundo ponto que esse momento nos ensina: a nossa vida é frágil. Salmo 39, 4 diz o seguinte: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Você já parou para pensar que o inimigo que a humanidade está enfrentando é um vírus que não pode ser visto a olho nu? Um vírus está causando pânico nas pessoas. Um vírus está abalando a economia mundial. Um vírus alterou completamente, diretamente as nossas rotinas. Um simples vírus pode matar alguém que nós amamos e matar até nós mesmos. Nós não somos deuses, somos criaturas pequenas, falhas, insignificantes e frágeis. A nossa vida é muito frágil, ela pode se perder, ela pode se romper a qualquer momento. E esse momento, essa crise, essa pandemia, está nos lembrando disso. Nós não somos invencíveis, nós não somos super-heróis. Pelo contrário, somos humanos. E a nossa vida pode se perder a qualquer momento. Terceiro e último ponto que essa crise está nos ensinando: a nossa vida é curta. O Salmo 144, versículo 4 diz o seguinte: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Todos nós vamos viver eternamente, ou na presença graciosa de Deus no céu, junto a Cristo, ou no inferno, na presença de Deus suportando toda a sua ira. E você já parou para pensar, o que são 80 anos da sua vida perto de uma eternidade? A nossa vida é muito curta, é breve. A nossa vida é como a erva do campo, que nas primeiras horas do dia está verde, está reluzente, está viva, mas logo vem o sol escaldante, desgastante, e ao meio-dia ela já está morta. O salmista disse que a nossa vida é como um sopro. E esse momento
revela isso. A nossa vida é frágil, a nossa vida é curta, e todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós temos o mesmo destino. E diante dessas realidades, diante dessas reflexões, eu gostaria de deixar apenas uma aplicação com você essa noite. Viva por algo valioso. Hebreus 9, 28 diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Cristo voltará mais uma vez. Se você morresse hoje, se a sua senha fosse chamada, e você, ao piscar os olhos pela última vez nessa realidade, e ao abrir-se, estiver diante do Deus eterno, triuno, Deus todo-poderoso, o que você apresentaria para Ele? Como você viveu a sua vida até agora? Como foi o seu testemunho na escola? Como foi o seu comportamento dentro de casa com os seus pais? Como que foi o seu comportamento dentro da igreja? Será que você tem honrado o nome de Jesus Cristo? Será que você tem sido um discípulo fiel, um seguidor integral do Mestre? Nossa vida é frágil, é curta, ela pode se romper a qualquer momento. E nós acordaremos instantaneamente diante de Deus para prestarmos conta. Aqueles que estão em Cristo Jesus não precisam se preocupar com nenhuma condenação. Mas nós temos uma grande responsabilidade, porque nós somos alvos da graça de Deus. O precioso sangue de Cristo foi derramado por nós, para que nós vivêssemos em santidade, em justiça, testemunhando com ousadia, testemunhando com firmeza o Evangelho, em todos os lugares que nós estivermos. Não desperdice a sua vida. Não gaste toda a energia da sua juventude, todos os seus esforços, toda a sua inteligência, todos os seus talentos, buscando em primeiro lugar trabalho, dinheiro, relacionamento ou coisas visíveis. Essas coisas não são ruins em sua essência, mas quando elas se tornam o alvo primário da nossa vida, quando elas ocupam o centro do nosso coração e quando o nosso objetivo, quando o nosso propósito é buscar satisfação nessas coisas, nós somos extremamente infelizes e miseráveis. Portanto, que esse momento te faça refletir em como as nossas vidas são frágeis, em como as nossas vidas são curtas e que todos nós teremos o mesmo destino. Que você decida, a partir desse momento, viver de maneira digna ao Senhor Jesus Cristo. Que você ame ao Senhor de todo o seu coração. Que você decida glorificar e honrar a Deus através de tudo que você fizer. Esse tem que ser o propósito principal da sua vida, para que através dos seus estudos, através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos, através das coisas que Deus nos dá, as pessoas possam olhar e glorificar a Deus, enxergar as boas obras na sua vida e entenderem que há um Deus pessoal e real, porque Ele está fazendo a diferença na sua vida. Que você possa confiar somente em Jesus para a sua salvação. Que você possa ser plenamente direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E que você tenha os olhos fixos na eternidade, nos céus, porque lá que é o nosso verdadeiro lar. Nós somos peregrinos e forasteiros em terras desconhecidas. Nós não somos desse mundo, nós pertencemos a outro reino. E esse momento nos mostra isso. Esse momento tem que fazer nós nos desapegarmos das coisas desse mundo e nos livrarmos do temor dos homens e decidirmos seguir a Jesus Cristo e vivermos de maneira digna ao Evangelho. Faça essa reflexão. Faça essa reflexão. Pense como você tem levado a sua vida até agora. Decida, a partir dessa crise, viver uma vida totalmente diferente, santa e que agrade ao nome do Senhor.